Sim, senhoras e senhores, sextou aqui no Link Podcast e, como sempre, vamos ter aqui o apanhado, as coisas que estão acontecendo na semana e também o ponto máximo, que é entrevistar, bater um papo aqui com o nosso entrevistado que, fiquem até o final, sabe por quê? O entrevistado de hoje é uma detetive que pega principalmente traições. Tenho certeza que ela deve também investigar outras coisas, talvez crimes industriais e tal, mas eu tenho certeza que todo mundo gosta de bisbilhotar a vida dos outros, principalmente quando há o risco aí de ser traído. Então fique até o final, porque nós vamos ter aqui a Patrícia Carani. Olha que legal, que bacana. Mas hoje, Ian e Marcinha, nós temos aqui, olha quanta coisa, hein? Olha quanta coisa que nós vamos falar. E antes de mais nada, lembre-se, se você quer continuar recebendo esse tipo de material, é importante você se engajar com o canal. Como é que você faz isso? Se inscrever. Se você só assiste e não assina, você não vai receber as próximas edições. Então é muito importante você se inscrever, apertar o sininho e também se engajar no canal. Escreva aqui embaixo, você já foi traído, não foi traído? O que você faria numa situação de traição? Se você já pegou alguém, como é que você pegou? Quem que pegou por causa da geleia? Shakira pegou por causa da geleia e você vai descobrir isso quando a gente falar com a Patrícia aqui, porque a Shakira pegou a traição pela geleia. Como é que é isso? Será que ela usava geleia para alguma coisa? Ou era só para comer? Fica até o final que você vai descobrir onde é que ela colocava essa geleia. E ela descobriu que essa geleia estava dentro ali da traição. Mas hoje não tem como não falar, né, Ian? De Barbie. Temos imagens de Barbie? Vamos falar de Barbie. A Barbie é uma boneca. Quem aqui teve Barbie? Escreve aí, escreve no chat. Você já teve Barbie? Era o seu desejo de consumo? Você não sabe nem o que era. Eu lembro, Marcinha, que eu tive loja de calçado durante muitos anos. Cara, se vendia muito. Tanto a Xuxa, então era a pochete da Xuxa, era o sapato da Xuxa, era não sei o que da Xuxa. Sempre o sapato tinha alguma coisa. E a Barbie também. Então tinha o sapatinho, a sandália, seja lá o que fosse, lá papete, alguma coisa, e vinha um brinde da Barbie. E sempre foi uma febre. Ela existe há mais de 60 anos. Porque você não teve a Barbie? Porque era cara, a Barbie era cara. Você teve a Suzy, então? Porque a Suzy era concorrente. Nem a Suzy? Nem a Suzy? Caramba, você tinha aquela boneca assim, ó. Você tinha aquela dura assim, assim? Assim, quando tentava mexer o bracinho, quebrava. Que os cabelos iam caindo e ia ficar parecendo aquele... Parecia uma grama no cabelo. E que não eram magrinhas. Que a Barbie era Miss. Então, aí nós vamos falar da postura também. Por que ela é Miss? Por que ela tinha a cinturinha de pilão? Então a Barbie, antes de falar desse trend top que se está rolando aí no Brasil e no mundo, que aí depois tem o meu pitaco aqui sobre essa linguagem silenciosa, sobre essa influência. Será que tem uma linguagem por detrás desse lançamento todo? Há pessoas que dizem que sim. Então vamos começar com o básico, né? A Barbie foi uma boneca criada pela Ruth. A Ruth era diretora da Mattel. Tem imagens aí, não temos? E o Ian vai ilustrando aí, enquanto eu vou falando, vocês vão vendo aí quem é a Ruth. A Ruth hoje, né, na época ela tinha 2 filhos, a Bárbara, que era chamada de Barbie, né, e o Ken. Então ela tinha 2 filhos, o Ken e a Barbie. E a Ruth, diretora da Mattel, que era uma empresa de brinquedos, sentia uma dificuldade de criar um produto diferenciado para a filha, porque o filho tinha o Forte Apache, tinha os carrinhos, tinha os revólveres, tinha o arco e flecha. O americano tem muito isso, né? Do índio, aquela coisa do Forte Apache. E a menina brincava com uma boneca em estilo bebê. Então não era uma companheira, era um bebê a qual ela tinha ali o protagonismo de cuidar, de ser ali a mãe daquele bebê. Você sabe que aí já começa a controvérsia, sabe, Márcia? Porque é o seguinte, se a gente pegar o lado psíquico, olha que interessante. Vamos caminhar um pouco mais, mas vocês já vão começar a perceber o quanto que isso pode ser perigoso. Vamos lá, eu vou juntar Barbie e Xuxa, vou juntar tudo aqui. Tem o lançamento nós estamos na segunda semana ali da Xuxa,
e tal, e todas essas estrelas para o público mirim, para o público infantil, e a Barbie foi uma ícone, né, do público infantil. E a gente pode ter um problema seríssimo aqui se a gente ver as camadas de influência que isso causa. Então vamos lá. A Ruth viaja para a Alemanha e encontra a Lili, não é isso? Mostra a Lili aí. Tem a Lili e a Barbie. Olha lá, a Lili, que é essa que você está olhando para a sua esquerda, é uma boneca alemã e a Barbie é essa boneca da sua direita. Você vê que elas são extremamente parecidas. A Lili era uma boneca, pode até deixar elas duas aí, viu, Ian? A Lili era uma boneca que não era consumida por crianças. A Lili era quase que sabe, tem o amigo secreto e tem o inimigo secreto, né? Que você dá um brinquedo ali, você dá um presente para bagunçar, para zoar o seu amigo. A Lili era mais ou menos isso, porque a Lili, ela foi uma boneca inspirada numa personagem, num cartoon da época, um cartoon de jornal, que era uma garota de programa, que era interesseira. Então, o que acontece? Muitas vezes, os caras, para brincar um com os outros, falavam assim, você, olha aqui, ó, vou dar uma Lili para você está precisando de uma Lili, aí você não quer nada com nada, olha aí, ó, vou dar essa boneca para você brincar. E os caras também, olha que loucura, né? Que linguagem silenciosa. Quando eles queriam alguma coisa com alguém, porque naquela época, meu amigo, não existia o Twitter, não existia o WhatsApp, não existia como você mandar uma DM de forma anônima, não existia o correio elegante. Então, eles, de uma maneira, para dizer que eles queriam ter um contato despretensioso com uma garota, eles presenteavam essa garota com a Lili, né? Acho que muita garota também catou a Lili, né, Márcia? E deu na cabeça do cara. Falou, você tá pensando o quê de mim, criatura? Você tá achando que eu sou dessas? É uma forma sutil. É uma sutil de falar assim, ó, olha, eu só tô querendo brincar, jogou. E aí dava a Lili. Né? Eu acho que, eu fico imaginando, se eu sou uma mulher e ganho uma Lili, cara, eu dou na cabeça do cara. Uma brincadeirinha gostosa. Exatamente. Vamos brincar? E aí dava a Lili. E aí ela trouxe várias bonecas, ela tinha várias roupas, tinha vários costumes ali, tudo mais, né? E levou para dentro da Mattel, que era essa grande empresa de brinquedos, e falou pro cara, ó, faz alguma coisa parecida pro desenvolvedor ali, o cara que desenvolvia os brinquedos. E aí foi desenvolvida a Barbie. E você vê que a Barbie, ela é toda esguia, né? Tanto é que os diretores, sabia disso, Ian? Os diretores diziam assim, imagina um brinquedo que tem peito, né? Como assim um brinquedo que tem linhas sensuais e sensualizadas, tem batom, tem maquiagem, como assim? Para as crianças ali pequenininhas. E aí é que eu acho que é o ponto da virada, que eu acho que é perigoso. Você tem os dois lados ali. Eu acho que como você vê a Barbie, ela pode ser algo salutar, mas ela pode ser algo que começa a ficar perigoso e vai culminar no que está acontecendo hoje. Então pensa comigo. E eu quero que os três aqui pensem... Arthur, né? Reginaldo. O seu filho chama Arthur? Então foi isso. Eu acho que em algum momento eu perguntei... Então, Reginaldo Marcinho, pessoal do chat também. Responda para mim. O Ken, que era o filho, né? O Ken, não quem... o parceiro da Barbie. O Ken, que era o filho dela, brincava com o quê? Vocês lembram que eu falei? Arco e flecha, arma, o que mais? Carrinho, Forte Apache, não é isso? Os tancos, e aquela coisa. Então, quem era o protagonista da brincadeira? Era o brinquedo ou era o quem? Pergunta para se pensar. O protagonista era o quem? Ele atuava como protagonista. Ele era o ator da brincadeira. Então, ele era o grande ator. Ele pegava a pistola, ele pegava o arco e flecha, ele pegava o carrinho, ele dirigia o carrinho, ele montava o Forte Apache, ele construía. Então, eu sou o protagonista. Só tinha instrumentos. É isso aí. E o protagonista podia ser qualquer um. O protagonista podia ser um gordinho, sim ou não? Sim. Podia ser um magrinho? Sim. Podia ser o esquisitinho? Podia ser um negrinho? Podia ser um branquinho? Podia ser o loirinho? Podia ser a cor que ele quisesse ser? Então, o protagonista, ele era plural. Agora, quando eu crio a Barbie,
Quem é a protagonista da brincadeira? A menina ou a Barbie? Pensaram nisso? Então, não é o brinquedo, não é eu que entro no brinquedo. É o brinquedo que entra no meu mundo. E quando eu sou o protagonista, eu influencio a brincadeira. Eu crio a brincadeira. Quando o brinquedo entra na minha vida, é o brinquedo que influencia a minha vida. E aí a Barbie começa a ter essa função de ser um ícone para as crianças, porque as meninas não precisam ser mais as protagonistas. Olha que interessante. E aí fizeram um recorte que as meninas poderiam somente ser mães, mas não era isso. Eu podia criar outras bonecas, bonecas companheiras, bonecas... Eu lembro disso, por exemplo... Quem lembra? A Marcinha vai lembrar, porque a Marcinha... Nós temos ali a mesma idade. Lembra daquela novela que a protagonista tinha uma boneca e ela conversava com essa boneca? Agora a gente não vai lembrar do nome da boneca. Não vou lembrar o nome da boneca, mas eu lembro. E era uma confidente dela? Exato, era Ou a melhor amiga. melhor amiga e tudo mais. E tem muitas bonecas e bonecos, né? Que nem você... E olha que interessante. Quando você tem essas bonecas que participam com você e reagem com você, elas fazem parte do seu sistema lúdico. Olha... Depois disso fizeram uma amiguinha. Amiguinha, do tamanho real. Nossa, eu tinha medo dessa Eu tenho medo. Então, vamos lá, vamos se aprofundar, porque assim, o papo aqui é mais profundo. Quando eu crio um ícone e coloco que... Não, mas aí a menina vai se ver naquele modelo. Tá, e se a menina, como eu falei, do Forte Apache, podia ser um menino branco? Podia ser um menino negro? Podia ser gordo? Podia ser pobre? Podia ser rico? Ele podia ser o que ele quisesse. E ele estava adaptado a qualquer criança. Agora a Barbie não. A Barbie era um modelo loiro, esguio, e que tinha algumas profissões estabelecidas. E profissões muitas vezes difíceis de alcançar. Isso lá. Lá atrás. Bem lá atrás. Exatamente. E difíceis de alcançar. Então, fez com que a maneira que eu identifico o brinquedo e me inspiro no brinquedo, cria-se quem vai inspirar a criança não é mais a própria criança, é a Mattel, é a indústria. É quem vai criar os ícones de que são profissões legais e as profissões que não são legais. Aquilo que é para você e aquilo que não é para você. Então, por mais que você fala que você é plural, você não vai ser plural porque você está dentro da escolha do fabricante e não a escolha da criança que está brincando com aquilo. Então, tem um lado interessante da Barbie, tem um lado interessante que ela pode dizer, olha, você pode ser essa... Tanto é que ela foi muito massacrada com esse pessoal que hoje está colocando ela num patamar ali de top. Você está entendendo? De tipo, como se fosse o nosso ícone. Então, essa mesma galera que brigava com a Barbie há poucos anos, 10 anos, essa galera da inclusão, essa galera da lacração, essa galera de olha, que tudo tem que ser relativizado, brigava com a Barbie, porque ela não se encaixava no modelo plural. E por que agora ela se encaixa? Porque a leitura dela mudou. Que rufem os tambores. Essa é a hora, viu, Ian? Se você tivesse sonoplastia, ia fazer assim, ó. Por quê? Porque agora vamos falar do lançamento de Barbie, o filme. Vamos lá. Ian, Reginaldo e Marcinha, e você de casa, você que está no chat, responda para mim. Esse filme é para criança? Esse filme é para quem brinca com Barbie? Sim ou não? Não. Eu não assisti. Esse filme não é para quem é o público-alvo da Barbie. Vamos tirar os... Ian, você sabe o nome daquelas pessoas que colecionam toys ali? Tem um nome específico, mas eu não estou dizendo aquelas pessoas que colecionam brinquedos, que são os adultos, né? Que colecionam ali os toys, ali os... como é que chama? Action figures, e os bonequinhos, aquela coisa. Não, eu estou dizendo o seguinte, a Barbie é uma boneca, ela é feita para crianças. Então, esse é o público. Mas, Ricardo, quando você faz o filme, você tem que saber que a parte artística... Tudo bem,
Mas se você utiliza-se de ícones infantis, você vai atrair quem? Crianças. Esse já começa a ser um perigo. Ah, mas Ricardo é 12 anos. Tá, mas 12 anos já nem brinca mais com boneca, pelo amor de Deus, né? Então, quem vai assistir não seria o público-alvo. Então, por que o público-alvo é adulto? Porque o tema é adulto. Barbie está trazendo um tema adulto. E qual é esse tema adulto? Agora vamos falar de fanfic, vamos falar de merchandising, vamos falar de publicidade, vamos falar de o quanto que os grandes investidores colocaram dinheiro nesse filme da Greta Gerwig. É isso? Greta Gerwig, ou Gerwig. Pronto, enfim, é essa daí. É a Greta. Pronto, é a Greta. O filme, eu não vou dar spoiler aqui para você, mas ele explicitamente coloca uma situação de que a Barbie vivia num mundo irreal, num mundo da fantasia, e ela tem que resgatar, ela tem que vir para um mundo natural, e aí ela descobre que no mundo dela as coisas funcionavam de uma maneira muito plástica, onde o Ken era um penduricalho dela, então enquanto era um penduricalho dela a coisa funcionava, e aí há momentos de quando o Ken vê que o modelo masculino ele não era só um penduricalho, ele não era... Porque o Ken, por exemplo, ele não escolhia as roupas dele, a Barbie escolhia e ele automaticamente se adaptava às roupas da... Então, existe todo um lance ali de uma briga, tanto é que tem gente que já colocou que é uma pauta feminista, que aí a gente pode entrar também, Marcinha, que eu acho o seguinte, tem... o feminismo, ele é muito salutar, o femismo não. E o que a gente vê hoje são pautas feminicistas, ou seja, o femismo ele é igual ao machismo. Sacaram isso? Existe o feminismo e o femismo. O que é o femismo? É tirar o local do homem. O feminismo é estar lado a lado do homem. E esse filme não mostra o estar lado a lado. Ele mostra uma briga. Ele mostra que para você conquistar alguma coisa, você tem que tirar aquela pessoa que está lá. Vamos trazer até Simone e Simaria. Olha que interessante, que foi também pauta dessa semana. Quando entrevistaram a Simaria, e eu, quando fiz a análise da Simaria lá atrás, que muita gente falava, ela é narcisista, ela é controladora, ela é uma pessoa invejosa, e eu vi que não. Eu vi que era uma pessoa estressada, uma pessoa que estava extremamente sobrecarregada, e ela precisava de ajuda. No dia seguinte, lógico, não foi por causa da minha análise, mas no dia seguinte ela saiu dos palcos, falando, eu preciso de ajuda, eu preciso respirar. Porque ela se sentia rumo de família. Nessa semana, alguém foi perguntar para ela, você viu que a sua irmã... Estou falando assim porque o cara tinha a voz presa, tinha a linguinha presa, sabe? Você viu que a sua... E eu falei, que pergunta! Que pergunta! Você vai fazer? Essa é uma pergunta de intriga. Sabe aquela pergunta? Sabe eu senti a cobra... Sabe a cobra no paraíso? Tipo assim... Vem, Eva, vem aqui. Por que você não come essa fruta aqui? O cara chegou e falou assim... você viu que a sua irmã já está no top... Não sei, o top 1 aí, top 5 da música? Você viu que Erro Gostoso já foi visto por mais de 40 milhões? O que você acha disso? Ela falou, eu acho o máximo. Porra, é minha irmã, tal... Aí depois, até porque era de se esperar, os mesmos compositores são os compositores que estão fazendo, o que fazia para a dupla, está fazendo para ela, deu uma alfinetada no cara. Tipo assim. E aí o que eu vi ali? Eu vi, é óbvio que ela é uma pessoa que vai lutar pelas posições, elas estão lutando, sacam isso? Vê. Não, vamos abstrair e não ser torcedores. Se você quer torcer para homem, para mulher... para Simone, para Simaria, se você já colocou que características existe um julgamento de esse é culpado, esse inocente, se você já tem uma culpabilidade, quando a gente está falando entre negro e branco, cis e trans, homem e mulher, pobre e rico, PCD e pessoas sem deficiência, se você já olha para essa galera e já coloca, não, esses daqui merecem mais do que esses, ou esses daqui merecem ter mais voz do que esses, esquece que você não vai entender esse papo. Agora, se você quer se aprofundar, aí sim. O que acontece?
A disputa, a luta, a competição é salutar. É salutar. É salutar você desejar estar no mesmo momento que aquela pessoa. Não é salutar e é doentio você não querer que aquela pessoa esteja aquilo que ela conquistou. Então, ali a Simária, ela fala o quê? Ótimo que ela conseguiu, mas eu quero conquistar essa posição também. E quando a gente vai olhar para Barbie, a gente faz o quê nessa metáfora toda? Quando você vê uma briga das mulheres ocuparem o espaço, mas não precisar, lembra do doentio, ridicularizar quem está lá? Porque quando você ridiculariza, quando você menospreza, quando você encontra defeitos para tirar aquela pessoa daquela posição, para você ocupar aquela posição, isso é doentio. Porque você não está conquistando pelo mérito, você não está conquistando pela tua luta, você não está conquistando por aquilo que você é, mas você apontando aquilo que você acredita que aquela pessoa tem falhas, e todo mundo tem falhas. E esse filme praticamente se baseia para conquistar uma posição melhor, a Barbie precisa relativizar o sucesso masculino, e se tivesse na mão do masculino, ele é sofrível e fracassado. E quando ela vem para o mundo real, os homens são homens escrotos. Mas, Ricardo, não tem homem escroto? É lógico que tem. Mas eu, particularmente, na minha vida, eu vejo pessoas com muito mais qualidades do que pessoas que têm desvio de caráter. Eu vejo muito mais homens que são protagonistas, olha aqui, ele sempre ali do lado, ele sempre no banco de trás, ele sempre sendo um penduricalho da Barbie. Até a roupa dele não tem um K, tem um B de Barbie. Ele é um penduricalho da Barbie, ele tem o mesmo cabelo da Barbie. Ele é um penduricalho da Barbie. E aí, quando o Barbie Land ali fica na mão dos homens, cria-se o caos. Quando ela vem para o mundo natural, os homens são todos escrotos. E aqui eu pergunto para você, você conhece homens escrotos? Homens safados? Homens sexistas? Eu conheço. Agora, quantos homens que você conhece que são íntegros? Qual é a quantidade que é maior? Homens escrotos ou homens íntegros? Que trabalham, que protegem as suas famílias, protegem as suas irmãs menores, maiores, protegem desconhecidos, são arrimo de família. Quantos homens você conhece que fazem o bem? É a mesma coisa. Ah, mas, cara, você está falando só de homem? Mulheres é a mesma coisa. Não existem mulheres que são sacanas, mulheres que são pilantras, mulheres que são assassinas, mulheres que que jogam seus filhos pela janela, envenenam, matam, enterram. Agora, eu conheço um número muito maior de mulheres que são íntegras. A minha casa, por exemplo, era só de mulher. A minha mãe, eu falo que foi a primeira mentora que eu tive. Minha mãe nunca me bateu. Ela me corrigia só com as palavras, cara. E doía mais do que uma palmada. Os 3 exemplos de mulheres inteligentes, para mim, e descoladas e aventureiras, estavam dentro de casa, e eram mulheres. A Márcia, sabia que minha irmã chama Márcia? Descobriu agora. Por isso que a gente se dá bem. Era a pessoa mais inteligente, ela era engenheira mecânica. Eu falava assim, cara, minha irmã é a mulher mais inteligente do mundo. E não era mulher, era a pessoa mais inteligente. A Salete, que era do meio, para mim era a maior aventureira. Eu falava assim, cara, eu quero ser a Salete. Ela viajava, acampava. Eu falava, meu Deus, eu quero crescer para acampar que nem a minha irmã. Ela ia em praias, muitas vezes ela me levou em praias desertas, ela me levou para represas. Eu falava, cara, essa minha irmã é foda, minha irmã é aventureira. A Mônica era aquela que era descolada, era aquela que sabia fazer as coisas. Ela foi bandeirante, que na época, hoje é escoteiro. Ela era escoteira, ela andava de moto. Eu falava, porra, minha irmã anda de moto, cara! Então, as referências que eu tenho sempre foram de mulheres excepcionais. Minha tia Neidinha é um doce de mulher. Doce até no viver e no fazer, porque ela era uma grande boleira, uma grande doceira. Né? Uma mulher que cuidou dos pais, uma mulher que sempre trabalhou. Meu pai, super digno. Meu tio Diniz. Então, eu conheço muito mais pessoas, e eu acredito que a sua vida é assim. Você conhece muito homens da sua família e até que são mais íntegros do que bandidos, do que machistas, do que sexistas. Então, quando você coloca um filme que você generaliza que a maioria dos homens ali são idiotas, o Ken é um idiota, os amigos do Ken, todos os homens ali são idiotas. E quando você vem para o mundo natural, todos são sexistas, machistas, e tudo isso é perigosíssimo, porque você vai ampliar e você vai colocar foco em algo que não é a realidade.
A exceção não é a realidade. Escreve aí, que nem uma tatuagem no chat. A exceção não é a regra. A exceção não é a regra. Toma cuidado com isso. Só que quando uma pessoa vê uma coisa dessa, com esse estardalhaço, e esse estardalhaço me assusta um pouco, porque você vê, não a segunda fase do verniz, mas no primeiro verniz, outras grandes empresas entrando na onda, como a Zara, Burger King e outras tantas, se adaptando ao mundo Barbie para aproveitar essa onda, você fala, será que isso é por acaso ou é orquestrado? Por que, Ricardo, você pensa isso? Porque alguém ouviu falar aqui em Sound of Freedom? Você que está me ouvindo agora. Você ouviu falar da Barbie? Você ouviu falar de Sound of Freedom? O Ian falou que não tinha ouvido, né, Ian? Não. Você ouviu, Reginaldo? O Reginaldo não ouviu. Marcinha, você ouviu? Mais ou menos. Sound of Freedom. Por quê? Por que esse filme que estava pronto desde 2018 pela Fox e quando a Warner compra, se não me engano foi a Warner, ele é engavetado? Porque justamente o protagonismo, sabe do que é? É um homem que trabalhava, acho que no FBI. Dentro do FBI, ele salvou milhares de crianças do tráfico sexual de crianças. Acredite, senhoras e senhores, onde há poder e grande poder, existe coisas que podem não ser lícitas. Podem, não é sempre. E quando a gente fala de poderosos, onde tem muito dinheiro, a lei, ela é quase que algo que não atinge essas pessoas. Você já deve ter visto isso. Então, quando você tem muito poder, dificilmente a lei lhe atinge. E quando a gente fala de tráfico de crianças para desejos sexuais, você sabe a que nível que chega isso? E esse filme retrata isso. E esse filme, mesmo sem publicidade, mesmo as cadeias de filmes nos Estados Unidos, muitas rejeitando passar um filme que conta a história desse policial, que depois criou uma organização que salva crianças no mundo inteiro. Será que é porque esse cara é um homem, Ian? Será que é... E aí vai mostrar que um homem normativo consegue lutar por crianças. E crianças essas que são crianças, são homens e meninas, meninos e meninas. Então, por que esse filme não foi tão... E ele foi como é que chama lá quando você estoura, né? O Blackbuster, né? Blackbuster, né? Quando você estoura, né? Ele custou, acho que 5 milhões, ele custou muito pouco. E ele não foi promovido. E mesmo assim, ele teve uma grande bilheteria. E aí, semanas depois, me aparece a Barbie com toda essa promoção. E afogou. E afogou. Afogou outro filme. E afogou outro filme. Ou pelo menos tentou afogar. Que é um filme extremamente importante para dar luz e as pessoas terem consciência que, sim, lutar pela sociedade não precisa necessariamente destruir o outro lado. Então, se um homem for lutar pela sociedade, você não precisa desmoralizar a mulher. Se a mulher for lutar pela sociedade, ela não precisa desmoralizar o homem. Se um gay for lutar pela sociedade ou for ocupar o espaço dele, não precisa desmoralizar o hétero. E assim sucessivamente. E um hétero, para ocupar o espaço dele, não precisa desmoralizar o homossexual. Tanto é que eu falo, eu vejo muito mais héteros decentes do que héteros indecentes. Eu vejo muito mais gays decentes do que gays indecentes. Então, não crie a ordem pela exceção. Toma cuidado. Essa briga de você colocar uma polarização em vez de uma união é muito perigoso. Você criar que por você ser de um lado, você tem que odiar o outro lado é muito perigoso. É muito perigoso. E esse filme me traz de forma subliminar isso, Ian. Eu tenho um pouco de receio, porque não é só
um besterol de... Porque quando você olha Barbie, você olha... Ó, isso aqui que parece um besterol de sessão da tarde, não é isso? Ah, algo que eu vou rir, algo que eu vou... vou me divertir. Ele é cômico, ele é sarcástico, ele é. Mas ele tem uma... Temos imagens, é isso, ô Martinha? Temos imagens no cinema. Então, olha isso aqui. Quando as pessoas estão indo assistir e todas caracterizadas. O fanfic eu acho muito legal. Que nem o pessoal de Star Wars vai vestido de Star Wars. É legal, é bacana, o pessoal lá vestido e tal. Agora, por exemplo, esse aí de bunda de fora, né? Que era um menininho ali, né? Tem necessidade de bunda de fora num shopping onde vai ter crianças, onde vai ter senhoras, senhores, que de repente... Ah, mas é a expressão dele. Então, tudo é lícito, mas nem tudo lhe convém. Olha aí, ó. Alguma criança ali? Não tinha criança nenhuma. Mas nem, ó, olha aí, ó. Aí a multidão, aí vê se tem criança. Então esse filme não é para criança. Então não é assunto de criança. Se não é assunto de criança, é assunto de adulto. Se é assunto de adulto, a gente tem que ver com a ótica do adulto. Que é isso que eu vi. E eu percebi o quanto que é perigosíssimo. Agora, você vai falar, esse público, por exemplo, os caras se beijando, tem vários modelos de afeto, vários modelos de corpos, né? Isso é muito legal. Isso é muito bacana. Eu acho que ninguém é contra. Inclusive é o iê ali, né? Olha lá, o iê. Então, vários. E muitos ali receberam grana para estar lá, viu? Muitos se você vê os influencers, quando falava, eu tô aqui, você olhava lá, #publi. Então eles ganharam, né? Mas eu quero. Você viu ali, era o Diva, né? Eu curto muito aqueles dois que são youtubers lá. Como é que chama aquele que é do bigodão? É um casal que são youtubers. Diva Depressão, alguma coisa assim. Putz, fantástico. Eu gosto muito deles. Gosto muito deles. Eles desenrolam as coisas numa doçura, sem atacar ninguém. Eles contam a visão deles. Eu gosto muito de legal. Então, isso que é legal. Quando ela tira, a pena que não vai mostrar. O lance da... Essa é a atriz, né? Como é que ela chama? A Margot Robbie. Ela foi a eterna... como é? Arlequina. Quando eu falo Arlequina, eu já faço assim, né? Ela batendo. Tá! E se você não se inscreveu até agora, criatura, essa é a hora. Essa é a hora. Vai lá, você fala, tô gostando do papo. Então se inscreva no canal. Para quê? Para você receber os próximos. Não só do Sextou aqui, mas do Felipe Campos. Você gosta da cancela do Felipe Campos? Pô, então se inscreve agora. Veja se você está inscrito. Por falta de muitas vezes, de você se expressar aqui no canal, como é que eu vou me expressar? Você vai se inscrever, você vai bater o sininho e você vai digitar alguma coisa. Você vai comentar o que você está achando disso tudo, o que você está achando desse mundo da Barbie e tudo mais. Então, de novo, parece que uma pauta que, em vez de ser inclusiva, ela vive uma pauta de guerra. Ela vive uma pauta que é tipo assim, para eu me sobressair... De novo, lembra da Simone Simaria? Ela não estava dizendo, eu quero que a minha irmã se dane, mas é óbvio que eu vou ficar chateadinha, porque eu também quero aquele público. Eu quero aquele lugar, eu quero aquele top 5. Você desejar, você lutar por aquela posição, não quer dizer você menosprezar aquele outro lado. E é o que eu fecho esse conjunto aí da Barbie com isso. Para você conquistar um espaço, você não precisa destruir quem está lá. Guarde isso por toda a sua vida, que isso é importantíssimo nos negócios, no amor, na vida, inclusive no amor. Nós vamos ver isso daqui a pouco. Para você conquistar o seu espaço, você não precisa destruir o outro lado. Guarde isso por toda a vida e coloque isso em todas as suas ações corporativas, pessoais, profissionais, familiares. É muito importante. E se você se interessar, assista a Barbie e tire as suas próprias conclusões. Vamos falar de quem agora? Olha aí, ó. Viúvo do Twitter. Bruno Mendes. Putz, aqui foi um... Poxa vida. Porque uma das pessoas faleceu, né? Uma dos protagonistas aí dessa história. A Ive Beatriz faleceu de embolia pulmonar. Bom, eu não vou nem falar sobre isso, né? Porque, não sei se vocês perceberam, muitas pessoas morrendo de embolias, né? Embolias pulmonares, trombos, coisa para se pesquisar. Os bons entendedores entenderão. Por que muitas pessoas saudáveis começaram a ter embolias, trombos e tudo mais? O que acontece? Viúvo do Twitter. Por que ele foi apelidado de viúvo do Bruno Mendes? Esse aí é o Bruno Mendes, esse é a esposa dele, a Ive Beatriz. E ela faleceu
por conta dessa embolia aí pulmonar. E aí, o Bruno Mendes, Ian, ele ficou triste, óbvio, né? Porra, a mulher morre assim, na flor da idade, bonita, companheira, se abraçando ali, uma cerveja ali do lado, olha lá, uns snacks ali, estavam ali curtindo ali. E aí, ela morre. E aí, ele começa a postar declarações para a esposa, dizendo o quanto sentia falta dela. Tem algum aí? Não, essa é a... Não mostra ainda não, Leandro, não mostra não. Aí ele começa a postar quando ele foi visitar uma cachoeira, e aí lembrou da esposa, datas de comemorativas, de aniversário, pô, você está fazendo falta aqui. E começou a se declarar. E aí todo mundo começou começou, né, o coraçãozinho, tipo, ai, que lindo, ele é apaixonado pela esposa, nossa, que legal, que bacana. Eis que aparece a Ive, meu amigo. Não, a Luísa, eis que aparece, eu sou ótimo para trocar nome, ainda bem que a Barcinha tá aqui para... Eis que aparece a Luísa. Tem foto da Luísa? Ai, a Luísa. E a Luísa, ela é super eclética, tem hora que ela tá cabelo preto, hora ela tá ruiva, hora tá loira, enfim. Eis que aparece a Luísa. Quem é a Luísa nessa história toda, hein, Reginaldo? Sabe quem que é? Era a amante. O viúvo, todo fofinho, todo coraçãozinho, todo paixão, fogo... E tinha uma amante, essa é a hora do chamada Luísa Rocha. E aí Luísa Rocha chega e fala assim, vocês estão achando ele fofinho? Vocês estão achando ele todo cuti-cuti? Esse cara me largou. E aí começa a botar tudo ali, ó lá. Vai vendo? Eu vou ler algumas para você aqui, ó. Em um fatídico dia de fevereiro, sua esposa faleceu. Uma semana antes, ele estava em meu apartamento. Por que que acontece? Eles começaram a ter um relacionamento em março do ano anterior, o ano passado, 22. E quando a esposa morre, praticamente o relacionamento com o amante acaba. Acabou. Teve um baque ali e tal, mudou. Muita coisa deve ter mudado internamente desse cara aí. Só que ela diz que ele continuava com ela. Uma semana antes dela falecer, ele estava no meu apartamento pedindo para que eu continuasse a esperar por ele. Mas a partir da tragédia que aconteceu, eu fui me deparando com informações contraditórias, que me fizeram questionar tudo que eu vi até ali. Até hoje ainda é muito difícil aceitar os eventos que tenham se dobrado dessa maneira. Deixa eu ver uma parte interessante aqui, que ela diz que o viúvo do Twitter ganhou muitos seguidores às custas da minha sanidade. Então, olha que interessante, vamos lá. E ela disse que tentou suicídio e ficou muito decepcionada com o Bruno. Cara, se a gente for entrar em torcidas, mais uma vez, esquece essa discussão. Se você já colocou que o Bruno é o cara bacana e a amante é a exposer, esquece. Se você acha que a Luísa é que tem razão e que ele é o sacatrapa da relação, né? Esquece. Aqui nós vamos falar sobre comportamento humano, a ciência comportamental, a análise psicomportamental do que está acontecendo. Então, vamos nos colocar não como torcida e nem como a hashtag que vai vencer mais, né? Quem são os fãs que vão vencer essa batalha? Então vamos pensar o seguinte. Então o Bruno era casado com a Ive. Então, logo de cara, a gente tem que pensar o seguinte. Cara, você está num casamento, você tem um contrato social. Já falei disso várias vezes aqui. Você tem um contrato social. Esse contrato social permite você ter relacionamentos extra? Tem pessoas que têm, não tem? Não é o caso do Ian. Apontei para ele, parece que ele tem um relacionamento aberto. Você não quer não, né, Ian? Concordou fácil. Você namora, Ian? Concordou fácil. Pô, você é casado. Imagina eu falar, como é que chama a esposa? Gisele. Imagina eu falar, não é Ian? E ele fala, é. Aí a Gisele, como assim ele está aceitando? Mas você conhece pessoas que têm. Sim. Tem alguns famosos. Tem uma aí que disse que falou que... Não teve uma famosa ali que falou, eu fui casado 20 anos, mas 10 anos eu fui apaixonada por outro homem. Tem uma... E o meu marido sabia, tal. Nossa, eu achei que você ia xingar. Você ia falar, não fala, né? Parecia que é um cordo. É um acordo, né? E aí, provavelmente esse acordo não existia. A gente não vai saber porque a Ive
faleceu. Né? Ela não tem como se defender. A falecida não tem como se defender. E aí, vamos lá. Não tem, inclusive, como se defender no sentido de, por exemplo, ter descoberto, talvez, a traição e tipo, te perdoo. Volta para mim, eu quero você me ama, eu te amo. De repente, eles se reconciliaram momentos antes. Vai saber. Ninguém sabe, ninguém estava lá. Agora, ele mantinha esse relacionamento com a Luísa Rocha, publicitária, e ela mantinha, né, desejos, esperanças, promessas, inclusive, dele. Mas ele prometeu. Sim, ele prometeu. Tá certo? Agora, ele quebrou essa promessa. Agora, vamos lá. Vamos pensar o seguinte. Vamos pensar que eu sou uma mulher. Beleza, Marcinha? Eu sou uma mulher de barba. Aqui. Não, mas eu sou uma mulher. Eu sou uma mulher. Sou uma mulher. Aí eu começo a me relacionar com o Ian. E aí eu tô apaixonado pelo Ian. Né? Então eu sou a... Que nome que eu vou ter, Ian? A Ricarda. Ruth? Não, Ricarda. Vamos, Ricardo, vai ficar mais fácil. A Ricarda. Aí a Ricarda... Ô, Gisele. É Gisele? É Gisele? Gisele, vai atrás da Ruth. Porque foi muito rápido. Agenda ali no WhatsApp, Ruth. E Ruth, não sei não. É nome de coroa, hein? Não sei não, ó. Vai atrás das Ruth coroa aí, porque eu não sei não. Mas brincadeira. Aí a Ricarda se encontra o Ian e a gente começa a ter um relacionamento, né? E aí, pô, estamos felizes, tal, não sei o quê e tal. Aí, de repente, eu descubro que eu não quero mais o Ian. A Ricarda não quer mais o Ian. Aconteceu alguma coisa na minha vida, mudou meu pensamento. Falou, não, cara, eu não quero mais você. Eu não me interesso mais por você. Aí o Ian fica, não, mas você me prometeu o amor eterno. Prometi, mas minha vida mudou. Alguma coisa aconteceu, eu despertei, eu não quero mais você. Tipo, não rola mais. E o Ian insiste, o Ian vai no meu trabalho, manda flores. Eu falo, não, cara, não quero mais. E aí, o Ian tem direito de ficar insistindo o relacionamento com a Ricarda, sim ou não? Não. Não tem o direito. Não, ninguém tem. Ele não tem o direito, porque a Ricarda quer viver a vida dela. Eu tenho o direito de viver minha nova fase da vida. Mas nós dormimos junto de conchinha, você prometeu amor para mim eterno. Sim, mas eu mudei. Eu tenho o direito de exigir isso? O Ian tem direito de prejudicar a vida da Ricarda, sim ou não? Não. Então, é um ponto que a gente tem que ver em relação ao Bruno. Será que não aconteceu alguma coisa na vida desse Bruno que ele falou, cara, eu não quero mais e parece que é o que aconteceu? Será que ela tem o direito de insistir nessa vida do Bruno? Do jeito que o Ian pode insistir na vida da Ricarda? Não, mas aí a Ricarda até, inclusive, o Ian deixou a esposa dele, deixou a Regina por causa da Ricarda. Eu falei, mas deixou porque ele quis. Deixou por conta das minhas promessas? Ok. Mas mesmo se o Ian tivesse deixado a Regina... É Regina, né? Gisele. A Gisele... Eu tenho a obrigação de carregar o pacotinho Ian pro resto da minha vida, se eu não sou mais apaixonado pelo Ian. Então, quando a gente muda, às vezes, a história, a gente dá valor para um e para outro. Por que não é a mesma regra? Então, não depende do sexo, da orientação sexual, da cor de pele. A gente tem que olhar a questão e não quem é dentro da questão. Isso é muito importante. Porque quando a gente muda os cenários, a gente fala, não, mas nesse caso o Ian não tem... Porque o Ian pode achar que é controlador da minha vida. Ele pode até, inclusive, tentar me matar. Porque se você não vai ser de mim, você não vai ser de ninguém. E se o Ian tem fotos minhas? E se o Ian tem acesso à minha internet? E se o Ian começa agora a internet me menosprezar? E se o Ian começa a falar mal da Ricarda na internet? Será que é legal isso para a Ricarda? Então, é complicadíssimo isso aqui. Eu acho que está todo mundo aqui com culpa no cartório. Você está entendendo? O Bruno arrumou uma amante ainda casado, a amante aceitou ser amante dele, parece que ela também era casada, ainda casada. Ah, mas ela separou do cara. Porque de repente ela estava num momento que ela não queria mais o cara. Foi até um potenciador, um catalisador para ela já largar o traste lá para o outro lado. Você está entendendo? Agora, isso não implica que as minhas decisões em relação o relacionamento vai ter um peso eterno. Então não é porque o Ian largou a esposa dele para ficar com a Ricarda que eu vou ter que aturar esse não amor junto com o Ian. Então, o que acontece aqui? Eu sempre falo, você quer resolver?
resolve em particular. Você quer causar, vai para a internet. Você quer barulho, vai para a internet. Ah, mas ela teve sérios problemas psicológicos e tudo mais. Assumiu o risco, não assumiu? O cara não era casado? E depois o cara não estava com a esposa enferma, ela não assumiu o risco disso poder acontecer? Isso não poderia acontecer? Em algum momento ele não poderia, de repente, dar um Pelé nela, por qualquer outro motivo, não poderia acontecer? Então você assume o risco. A vida é um grande risco. Você não tem certeza nenhuma da vida. Ninguém lhe deve absolutamente nada se não for acordado. E mesmo quando acordado, você quebra o acordo. E ele quebrou o acordo que de repente ele tinha prometido. Sacaram isso? Então tem que tomar muito cuidado quando a gente olha a vida dos outros pela nossa ótica e não está vivendo, e a gente já começa a criar conceitos de quem está certo e errado. Para mim, os dois estão errados. Estão completamente errados. E esse lance também de ficar postando coisas da esposa em público, você acha que ele não tinha consciência que isso ia bater muito na lupa? Na menina lá, na Luísa? É lógico que ia bater. Porra, ele sabe que a menina gostava dele, amava ele, vai ficar expondo isso aí. Então, ele está errado em ficar expondo essas cartas para a esposa. Está errado. Está com saudade? Escreve para você, bicho. Por que vai publicar para o mundo inteiro? Escreve para você, chora lá onde é a lembrança da tua esposa. Está errado ele, está errado ela de expor também. Agora, se você pensar em ação e reação, é isso aí. Ele plantou também. E a outra falou, já que você vai expor, eu vou expor também. Só que os dois estão errados. Os dois estão errados. Não era nem para ele ficar expondo. Pô, mas é a vida dele. Pô, se um dia antes, ou poucos dias, ele estava com a outra, agora vai ficar jogando na cara da menina? Ai, sou apaixonado pela minha esposa, porque ela morreu, agora está com medo? Está com medo? Está com medo que de? Está com medo de Deus? Está com medo? Está com medo? Está com medo? É, promessa. Então, exatamente. E não é ruim? É exato. Mas que eu falo, a promessa pode ser quebrada. Do mesmo jeito que eu posso me desapaixonar pelo Ian, beleza. Agora, você colocar isso em público, o quanto que você é um amorzinho, aí você está pedindo a retaliação. É o que ela fez. Então, na minha opinião, os dois estão errados. Ele, por ficar fazendo essa exposição amorosa como se a outra não existisse, né? Ação e reação. Tipo assim, quais foram essas promessas e tudo mais? Mas, de novo, quer resolver? Resolve em particular. Quer causar? Vai para a internet. Essa é o que é. Temos 4 minutos. Vamos falar rapidinho o que é amante do Neymar? Ou não? Amante de Neymar. Que ele não é amante de Neymar. Foi uma ficada também, né, Ian? O Ian, ele quer jogar fogo na fogueira aqui, ó. Amante de Neymar. Ô, Ian. Não, foi só uma ficada. E aí... gostando desses casos de amante hoje, hein? Vou até mudar. Vou ir pro chega, né, o Reginaldo? Reginaldo é casado também, não? É, casado, bem casado também. Quem não é casado sou eu aqui dessa. Pô, mas foi aquilo que eu plantei, foi aquilo que eu falei lá atrás. Agora ela fica fazendo. Temos imagens disso. Tem imagem disso aqui, não tem? Desse aqui, ó. Esse aqui você não consigo colocar lá, tá aqui, ó. Aí ela vai e faz um stories com perguntas de qual time será o jogador casado desta vez. Cruzeiro? Botafogo? Corinthians? Outro? E blá. Pô, que vida? Que vida é essa? De novo, que vida essa menina tem? O que ela quer? Ela quer o quê? Ela quer... mas ele mandou uma mensagem para mim. Porra, ele mandou em privado ou em público? Em privado. Resolva com ele em privado. Você está entendendo a lógica do negócio? Porra. Mas ele está errado. Tá, ele está errado, então fala para ele, amigão, você está errado. E se você continuar, eu vou te expor. Por que você não fala? Não, e mesmo assim ninguém sabe se é verdade ou não. Né? Porque eu posso também falar, fui assediado pelo Ian. Cadê? Mas eu fui. Tá lá, fui assediado. E o Arthur também. O Reginaldo. O Reginaldo me mandou também. Mas cadê? Não vou contar. Não, eu vou assim, ó. Alguém do link me... Boa, eu vou botar isso aqui, né? Vou fazer que nem o Meirelles. Alguém do link me assediou. Felipe Campos? Pelo amor de né? Deus, você não me bota no Ian? Reginaldo? Aí o pessoal, olha, aí já vai explodir. Ricardo Ventura foi assediado. Olha lá, quem foi? E às vezes nem foi ninguém. Ela já fez OnlyFans, já fez o... meu Deus, nem que me pagasse. Primeiro que ninguém ia pagar nada por mim, essa aqui é a verdade. Ninguém ia pagar nada por mim. E aí é o seguinte, já que nós estamos falando tanto de traição, deixa eu liberar esses meninos aqui, porque, pelo amor de Deus, senão eles vão falar assim, meu Deus, mas por que fala de traição, fala só dos dois?
E já que nós estamos falando diamante, é o seguinte, vamos buscar aquela que desvenda as traições. Vamos chamar aqui a detetive Patrícia Carani. Estamos aqui, Tudo bem? Muito bom você ter vindo aqui, aceitado esse convite. Patrícia Carani, é assim que fala? É Carani? Patrícia Carani, isso. Muito bom. Mas, Patrícia, me diz aí, como é que você... Gente, você está nessa área há 32 anos. Você tinha 2 anos de idade? Não foi... 17. Vou fazer 17? 50 já e estamos na meia idade. Gente do céu, isso aqui... Sua mãe começou, né? Você pegou o nome da sua mãe, né? E falou assim, mamãe já fazia... a família já era bisbilhoteira. Já. Mas como é que é? Como é que surgiu essa sua paixão aí para começar nessa área de detetive particular? Eu sempre gostei muito de filmes, de ficção, de investigação e tal. E comecei com os amigos, amigas, umas coisinhas aqui, umas coisinhas ali. Porque eu sempre fui muito, muito observadora, né? Então, sempre... quando eu converso com as pessoas, eu costumo observar, analisar as pessoas. Então, Mas como é que você analisa? Tipo assim, você vai olhando para ver se a pessoa... Como é que é isso aí? Agora eu fiquei assustado, deve estar me analisando. Ian, a mulher está me analisando. Eu falo que eu só me ferro aqui, Martinha. Eu tô fazendo muita mulher pra te analisar, né? Não, o Fuentes me hipnotizou, o do polígrafo me botou no polígrafo, a delegada já estava me interrogando. Você passa o dia Agora a detetive está falando que agora você fica analisando todo mundo. Você analisa o quê, assim? Os trejeitos, fala, olhar? Comportamento, fala, principalmente quando alguma pergunta, como que responde, se fica procurando muitos detalhes, se fica detalhando muito uma situação desnecessariamente, já é mentira. Tipo assim, você faz uma pergunta, aí a pessoa, não, mas é que naquele momento eu cheguei, botei o óculos aqui, começou a detalhar. Porque quando você faz uma pergunta para a pessoa, eu costumo falar assim, seja direto, tá. Pra gente ir direto à situação. Quando começa a florir muito, quando começa... que tem alguma coisinha errada. Coisa. Porque, e aquela coisa, uma dica, você quer pegar uma mentira, você joga a pergunta e deixa a pessoa falar. Deixa ela falando. E fica olhando para ela e deixa ela falando. Uma hora ela vai se enrolar. Se for mentira, vai se enrolar. Aí, por exemplo, você deixa ela ir falando e só fica ouvindo. Eu só fico ouvindo. Porque daí a pessoa fala, nossa, mas por que ela está fazendo essa pergunta? É que, na realidade, você sabe, Martinha, que existe uma lenda que quando, assim, se a sua esposa, sua namorada... Viu, Reginaldo? Reginaldo, é pra você. Ian também. Quando a sua esposa pergunta, tipo assim, nem olhando pra tua cara, sabe? Quando ela tá aqui no celular e fala assim, Ian, como é que foi o futebol hoje? Ela já sabe a hora que você entrou, a hora que você saiu, com quem você estava. Ela só faz para você se enrolar, é isso? Faz a pergunta e deixa. Geralmente, quando a sua esposa, sua namorada faz uma pergunta, fala a verdade. Porque, com certeza, ela já sabe a verdade. Ela só está te perguntando para você confirmar, né, se vai falar a verdade ou não para ela. Porque ela já sabe. Fez uma pergunta, responda a verdade. Por pior que seja, responda a verdade. Porque senão ela vai contratar a Patrícia. Vai. E aí a gente vai mostrar a verdade. Aí você vai usar todos esses aparelhos aqui. Isso e muito mais, porque tem mais a pessoa lá em campo, seguindo, filmando, fotografando. Mas o que isso aqui vai entregar uma traição? A caneta? O cara vai assinar o divórcio dele? O que isso aqui vai... Olha, os equipamentos... É porque eu não faço só conjugal. A gente faz muito tipo corporativo, de investigação. Corporativo. Às vezes desvio. Política. As eleições ano que vem. Política também? O político pede também. O quê? Para investigar a oposição. Para saber o que está fazendo. Para saber o que o... Né? Cara, política eu não imaginava, não. Sim, pegar os podres do corporativo da oposição. Tem muito por conta de desvio, às vezes, de clientes, roubar clientes, projeto, informação sigilosa. Sociedade. Pessoas que saem da sociedade, porque geralmente a empresa, os sócios, eles têm um contrato, eles têm são cláusulas que eles têm que cumprir. Quando sai da sociedade, tem geralmente um prazo lá que você não pode trabalhar na mesma situação por tantos anos. E geralmente as pessoas, quando saem da sociedade, já estão com uma empresa paralela, aí já levam clientes, né? Já levam funcionários para a empresa paralela. Então, tem muita coisa. Funcionários, a gente investiga também, né? Aquele funcionário que está levando muito atestado, que
que fala que não está impossibilitado para o trabalho, mas está trabalhando no mesmo cargo em outra empresa. Às vezes a pessoa começa a ter um enriquecimento diferente ali do padrão da retirada, Sim. ou o sócio, ou o próprio funcionário, e fala, opa, peraí, como é que está tendo? Por que mudou? Porque dizem que assim, que o dinheiro ele deixa rastros, né? Com certeza. E aí, né? Acho que a coisa mais fácil é rastrear dinheiro, né? Rastrear porque daí, dinheiro, rastrear por que a pessoa entrou? em si. E rastrear a pessoa em si, porque daí você Sim. fala, pô, mudou o padrão, mas aonde entrou esse dinheiro? Sim. Né? Esse lance de não trabalhar naquilo que você trabalhava, tem um lance muito interessante. Dizem que o químico do Guaraná, sabia disso, Márcio? O químico do Guaraná, ele recebeu grana da Antártica, né, do Guaraná Antártica, até morrer, para ele não trabalhar em outro lugar. Que horror. Porque era para, como ele tinha todos os segredos ali do Guaraná, tanto é que quando o Guaraná foi feito a fórmula sem açúcar, reativaram o velhinho lá, vem cá, ele deve ter morrido já, vem cá, faz aí, porque daí os próprios engenheiros era uma forma de garantir o sigilo ali de toda a produção. De toda a produção. Mas explica como é que funciona esse monte esses aparelhos aqui. Essa caneta, o que ela faz? Essa caneta geralmente é para gravar reuniões. A pessoa entra numa reunião e grava uma reunião. Ela grava o quê? Voz? Ela tem áudio e imagem. Ela pega imagem? Ela pega imagem. Onde é que tá a câmera disso aí? A pessoa deixa no bolso, porque é uma caneta. Você está olhando, é uma caneta, né? Então tem o... Aí, se você colocar um laserzinho, você vai ver a onde está a câmera? Isso. É uma microcâmera. Porque tem que ser bem discreto. Aliás, todos os equipamentos que a gente usa são super discretos. Inclusive, para fazer a campana lá na rua. A pessoa que está lá seguindo, filmando, fazendo toda a rotina do investigado, tá com um boné que tem câmera. Esse boné tem câmera também? Esse boné tem câmera. Bem na frente. Ah, bem aqui, ó. Não necessariamente esse, mas tem detalhado. Não, e outra, isso que eu ia falar, se você colocar uma costura aqui, você não vê nem isso aqui. Aqui, lógico, eu tô vendo. Mas mesmo se você não me falasse, eu ia falar o quê? Tá, é um ilhosa aqui, de charminho aqui pra... Então, mas a maioria dos bonés tem esse furinho. Exatamente. Também. Então, ele fica totalmente descaracterizado, né? Então, a gente coloca aí botões, né, para seguir. Claro, porque você não vai ficar com a câmera filmando o investigado, né? Gente, mas é que nem isso aqui, ó. Agora eu tô com medo. Imagina numa reunião, hein, ó. Numa reunião, a pessoa só larga assim, não precisa nem estar ali, ó. Olhando para mim aqui, ó. E aí eu falando e tal, e de repente a pessoa até pode pegar, fazer um desenho, eu vejo que funciona, ela larga de novo. E detalhe, Ricardo, não necessariamente tem que ser uma caneta. Pode ser um celular, pode ser um óculos. Quer dizer, eu posso deixar um óculos aqui assim... Esse óculos deixa eu ver aqui, esse aí. Por exemplo, esse óculos eu posso tanto entrar com ele no local... Putz, esse... Tô filmando, eu vi gravando, um óculos, mas ele era muito... Ou então eu deixo no local também e vai estar filmando, gravando. Esse é muito discreto, sabe por quê? Ele é bem discreto, principalmente quando a gente está usando. Não é? Sabe por quê? O que eu tinha visto, ele era muito grosso aqui na frente. Sim. E esse, ele é grosso nas laterais. Sim. Só que eu colocando ele, eu perco essa visão lateral. Exatamente. Sim. Aí você tem cabelo e tal. Aí dá uma disfarçada melhor. Então, você vai para uma reunião, você vai com o óculos, o investigado entra, de repente, em um local público, o meu agente vai entrar com o óculos, filmando, vai parar do lado dele, do investigado, o investigado não vai nem perceber que está sendo filmado aí, inclusive pegando os áudios das conversas. Caramba, e tem tudo aqui, né? Isso aqui é isso aqui é um relógio, né? Isso daí é um relógio que tem câmera. Putz. Geralmente é para babá, para empregados, né? Então eles tem um monte de coisa. Um monte de parafernália. E normalmente quem busca você? Esse aqui agora fiquei curioso. Esse aqui o que é? Isso daí é uma escuta. É uma espécie... Isso aqui é imã? Isso aqui é imã? Isso é um imã Imaginei. que a gente coloca embaixo de uma mesa. Sim. Que daí a pessoa não tá nem... o áudio do local. Não tá vendo absolutamente nada. Sim. Putz, geralmente é a esposa, o marido que usa. Pronto, cheguei. Quem mais te contrata? É homem, mulher, corporativo? Como é que tá essa porcentagem aí? Quem mais me contrata ainda são as mulheres. São as mulheres. As mulheres. E por você ser mulher, acho que rola essa empatia. Acho que ela chega e fala, Patrícia, eu quero saber se o meu marido tá me traindo. É mais fácil para conversar, é mais fácil para desabafar com uma mulher. E tem homens que me procuram também para fazer a investigação e falam, eu quero uma mulher para investigar
a minha esposa. Porque ela vai em estéticas, ela vai em salões de beleza. Putz, verdade. Então, eu quero uma mulher. Ela vai para o shopping, eu quero uma mulher para investigar a minha esposa. Apesar também. que você tem uma equipe, é isso? Eu não faço campo, né? Eu tenho uma equipe que faz isso. Campo que você fala tá na rua. Tá na rua, seguindo, aí fazendo e o trabalho tem disfarces, aí de imagens. assim? Tem tudo, ainda tem. Tem muito disfarce? Tem, só que os disfarces Você hoje pode em contar dia... pra gente os disfarces? Olha, já teve situações do meu agente ter que se disfarçar de mendigo para ficar no local. Para pegar a imagem daquele local em específico. Quer dizer, o cara ficava lá meio que, tô aqui na rua... Largado, bêbado. Largado, às vezes até bêbado. Que o cara fala assim, putz, não é nem, coitado, não é nem aí situação de... Aí joga um boné do lado, assim, deixa filmando e fica ali. Uma garrafa de cachaça. Nossa, com água dentro. Eu tô com medo de você, Patrícia. Eu sou boazinha. Não, mas é Todo mundo fala isso, eu tenho medo de você. Gente, eu sou tão boazinha. Eu só mostro pra pessoa o que ela quer saber. Aí você faz campo, você... E, tipo assim, tem algum... Me falam casos assim... Vamos primeiro falar os casos, assim, os mais difíceis. Aqueles que você fala assim, cara, não pegava, mas aí consegui pegar. Teve isso? Teve. Que você fala assim, não tem nada. Seu marido é ponta firme, não tem o que... Mas daí você falou, não, alguma coisa não tá legal aí. Conta aí. Já teve um caso que nós ficamos quase 2 meses seguindo o investigado e ele não fazia nada. E a esposa, ele tá fazendo alguma coisa, ele tá com alguém. Falaram e que... ele saía... Deixa eu só te interromper. Não querer interromper, já interrompendo. Imagina. Pros haters que ficam loucos. Ricardo, não deixa ela falar. Tem um prazo, tipo assim... falam que em 7 dias, 14 dias, 21 dias, normalmente é o padrão para você pegar o investigado? Depende muito da rotina. Não, isso é lenda. É lenda? É lenda. Sabe por quê? Depende muito da rotina de cada um. Tá, boa. Depende muito da rotina até do amante ou da amante. Entendi. Da flexibilidade ali, dos encontros. Então, porque pode ser algo muito da situação. Esporádico, pode ser algo que tem uma data específica que vai ter que casar a agenda dos dois. Sim, tem pessoas que nem nesse caso, que a minha cliente, que eu demorei muito tempo para investigar. Isso, aí vamos voltar nesse caso. E aí, que foi difícil? Que responde mais ou menos a sua pergunta. Isso. Esse caso foi difícil por quê? Porque ele não tinha uma amante em específico. Era esporádico, ele contratava garotos de programa. Então, era tipo 1 vez, 2 vezes por mês. Então, ele não tinha uma rotina. Então, quando a pessoa não tem uma rotina, é muito mais difícil você pegar uma traição ou pegar a situação que você precisa. Aí demora um pouco mais. Aí vai encarecendo, vai dependendo da disponibilidade que a pessoa tem para gastar. Agora me veio uma coisa muito louca aqui. Por exemplo, e se esse cara... Pensando com a cabeça do bandido aqui, ó, Márcia. E se esse cara, por exemplo, ele consegue em locais que não são propriamente... Porque normalmente você imagina o quê? O cara vai para um motel, ou vai para um flat, ou vai para alguma coisa assim. Existe um tipo... Cara, eu peguei o cara porque o cara ia, sei lá... numa empresa, sei lá, num restaurante, você entendeu? Entendi. Onde o local do... Foge do óbvio. Exato. Uhum. O local do como é? Do crime. Mas eu queria falar de outra. O local da paixão ali não era convencional. E aí você fala assim, ele não está indo para um lugar onde vai ter sei lá, uma cama, ou vai ter um lugar íntimo ali. E aí? Teve isso já? Tem de tudo. A gente tem que estar preparado para tudo, né? Claro que para os imprevistos a gente tem que se virar na hora, porque é muita coisa que acontece. Mas já teve situações, inclusive eu até já contei uma história dessa, do meu investigado que ele ia para casa de um amigo dele que era casado. Ah, e ele encontrava a pessoa lá ou a pessoa já era de lá? Então, o que acontecia? Como era casado esse casal e a esposa, a pessoa que me contratou, né, sabia que eu era casado e era muito amigo dele, ele ia lá se encontrar com o cara para desabafar, para conversar. Inclusive, ele falava para a esposa que ele ia lá. Vou lá na casa do Mário. Fulano, isso, eu vou lá no caso do fulano, que eu preciso desabafar, preciso conversar. E ele estava tendo um caso com esse amigo. Ah, um caso homo. Porque ele ia de dia, e de dia a esposa sabia que a esposa desse amigo não estava lá porque ela trabalhava. Você não está entendendo, você vai botar um caminhão agora de desconfiança na cabeça de muita mulher. É muito louco. Imagina o Reginaldo falando, vou jogar bola com o Ian.
A mulher das duas agora não fica assim... Por que sempre você vai jogar então, bola Ricardo, com o Ian? Entendeu? E agora, como é que vai fazer? Quer dizer, se eu tiver um amigo mesmo, a mulher vai falar assim... tá brincando de Robin e Batman. Então, acontece. Agora você vai me perguntar, Patrícia, como que você descobriu? Como é que foi? Né? Porque acontecia a situação lá dentro da casa. Não é mesmo? A minha cliente pediu para a esposa colocar uma escuta lá dentro da casa dela. Nossa, tá dando E aí, ela pegou horrores. Ela escutou coisas assim... Eu imagino o que ela pegou. Não é? Então fugiu muito do óbvio. Fugiu muito do óbvio isso. Cara. E teve situações também de amigos que se encontravam toda semana para jogar bola e eles iam jogar bola no motel. Os dois amiguinhos. Os dois amigos. Entre eles mesmo. Aí a esposa falou assim para mim, falou assim, não, Patrícia, eles vão se encontrar com alguém aí dentro, não é possível. Meu marido não é gay. Não, meu marido não é gay. Porque a pessoa custa a acreditar naquela situação, não é? E ele era, na verdade, bi. Ele gostava dos dois. Sim. Não é? Sim. Não, a gente fala gay pra generalizar, né? Então, tipo assim, às vezes o cara... Eu vi outro dia o Felipe falando isso, não quer dizer que o cara, de repente, seja gay, porque, assim, tipo, é uma bagunça não, mas isso daí estereotipada que a gente não sabe definir. Mas isso é tipo assim... É um outro assunto. É outro assunto. Só tava dizendo assim, o cara gostava de brincar com o amiguinho. E a gente generaliza isso como gay. Tipo, o cara era... Mas ele tinha prazer em outro homem. Pronto. Sim. É bom pros militantes de plantão. Fala assim, mas isso não é ser gay. Tá bom. Então, o cara aqui gostava de brincar com o amiguinho. Pronto. Não, mas isso aí fugiu muito do normal ali, não é mesmo? Porque o clima muito... Foi terrível pra esposa. Mas será que... Nossa. E aí ela não ela não separou. Ela não separou ali na hora, né? Ele me enrolou, falou que foi um erro, que ele estava... A mulher que contratou. Ele estava confuso. Tô confuso. Tô confuso. Eu não sei se eu sou Barbie ou se eu sou quem. Tipo... Estou confuso com a minha sexualidade, mas eu quero continuar com a minha família. E ela aceitou. Ela não separou. Entendi. Ela não separou. Porque a maioria dos casais não separam. Na parte conjugal, a maioria dos casais que pedem investigação para mim, e eu faço, e eu pego a traição, não separo. Tá, você falou pegar a traição. E você é advogada também. Eu sou bacharel em Direito. Tá. Sim. E o que isso implica? Por exemplo, agora uma pergunta técnica. Primeiro, a infidelidade não é crime. A infidelidade não é crime. Já foi, não é mais. 1960, lá, bem atrás. E aí, qual que é a prova que você... O que você promete para... Por exemplo, eu chego e falo assim, eu quero... Agora minha esposa vai tremer. Agora vai... Eu quero pesquisar lá a minha esposa. O que é uma... Eu peço para você o que eu quero, ou você que vai falar assim, tá aqui, Ricardo, o que é a prova? O que seria a materialidade da prova? A materialidade da traição em si, primeiro, quando a pessoa chega até mim e fala assim, eu quero pegar a traição porque eu quero tirar tudo dele, eu quero deixar ele sem nada. Eu nem pego esse trabalho, eu simplesmente olho para a pessoa e falo assim, olha, traição não é crime. O que pode gerar assim, danos morais, danos materiais, numa ação cível, não criminal. Ok? Sim. Ou seja, talvez isso vai ser uma camada a mais para o advogado civil falar, olha, houve traição, de repente humilhação, ela estava sentindo... Ou então é foro íntimo, a pessoa quer saber, a pessoa quer pegar. Por quê? Porque quando a pessoa desconfia, dentro de um relacionamento, a pessoa desconfia do seu parceiro, o parceiro vem com aquela coisa, você é louca ou você é louco, você está vendo coisa e tenta inverter a situação. E aí vem toda aquela história da manipulação psicológica, agressões físicas, gera muita coisa. E geralmente a pessoa, dependendo do psicológico, ela fica presa naquela situação. Sim. E ela quer arrumar uma forma de sair daquela situação e se libertar. E isso acontece demais, tanto do homem quanto da mulher. Ou seja, então um dos grandes motivos de procurar você, às vezes a pessoa até tem indícios ou até... tem uma desconfiança ali primária, mas ela quer materializar, inclusive até com uma terceira pessoa,
para justamente não ser chamado de louca, né? Sim, sim, mostrar para a família. Porque já teve casos do marido, porque a maioria das agressões físicas, tem a parte da mulher também? Tem, mas o homem, ele é mais forte. Ele tem aquela coisa do físico e tal. Então, ele tem aquela coisa mais da agressão física. Às vezes acontece a agressão física em si, dentro do relacionamento. Então, a pessoa fica presa naquela situação, ela quer sair, ela precisa de uma prova. E aí, esse mesmo cara que faz a manipulação psicológica, essa agressão física, para a família é um santo, para a família é perfeito. Sim. E aí, a pessoa quer pegar para mostrar para a família que aquilo não é verdade. Porque muitas vezes, não são poucas as vezes, não. Muitas vezes, a família da pessoa, da vítima, no caso ali, é a favor do agressor ali, porque não sabe, porque acha que é o santo, é a pessoa que é errada. Então, assim, é muita coisa, sabe? Quando a pessoa chega até mim, a maioria das vezes também já sabe o que está acontecendo, já sabe que está havendo a traição. Ela só quer a prova, ela só quer imagem para mostrar para o outro ou para a família. Ou seja, como você falou, é para lavar a alma. Para lavar a alma. É mais lavar a alma do que depois ter uma segunda etapa, como você falou. Sim. Primeiro que não é mais crime. E às vezes não é nenhuma situação que, como você disse, eu vou pegar os bens, vou fazer aquilo, vou infernizar. É tipo, tá vendo aqui, ó, eu não falei para vocês que isso estava acontecendo? Sim. Que é lavar a alma. Sim, com certeza. E outra, como advogada, isso tem peso numa separação ou não? Isso tem peso na separação? Isso tem peso? Com certeza, com certeza. Muito peso? Tem, sabe por quê? Porque na hora da peso separação... em quê? Tipo, nos bens, no quê? No acordo, depende do que a gente pegue. Pesa? No acordo pesa? Geralmente a pessoa quer pegar ali a imagem... Vamos supor, um exemplo, e já aconteceu, de eu investigar e pegar o marido saindo parava naquelas ruas de travestis ou... que era ponto de travesti. Era pontos de travestis, isso, fazia o programa. Então, a hora que pegou as imagens, não jogou para a família, simplesmente chegou para uma conversa e vamos negociar. O que você me dá por isso, entendeu? Aí entendi. Aquela coisa da negociação entre as partes. Olha, eu vou mostrar que você sai com travestis. Tá aqui, as imagens estão vou mostrar aqui. que você sai com rapazes. Sim. E aí, putz, não quero, tal... Aí o cara deixa até as calças. Deixa. E você ri com não, ela riu com satisfação, Ian. Ela riu com satisfação, tipo assim... Nunca, pai. Mas... Não. Eu tô brincando. Mas sabe o que acontece? Às vezes é muita sacanagem das partes. Principalmente na separação, tem muito aquela coisa de desviar bens, dinheiro. Tem a caixa sacanagem. 2 ali pra dizer, não tenho. Tem a sacanagem. Então, vamos ser honesto, né? Já que você não consegue ser honesto, então... A pessoa tem que saber de alguma forma, descobrir de alguma forma. E a gente tá aí para isso. E você falou, tipo assim, que pra mim já... Nossa, essa eu não imaginava. Eu ouvi um caso uma vez que o cara tava tendo um caso com uma pessoa que trabalhava no motel. Então ele entrava sozinho e saía sozinho. Já aconteceu alguma coisa? Já aconteceu alguma coisa assim? Com um funcionário que trabalhava no motel? Porque tipo assim, a pessoa entrava e saía e falava assim, tipo, né? Porque a pessoa entrava e saía e estava tudo bem, sabe? Tipo... ele tá indo então, teve uma situação atípica em que o investigado entrava no motel e saía sozinho do motel, mas ele trabalhava com manutenção de rede elétrica, de parte elétrica, então ele falava para a esposa que ele estava indo trabalhar lá no para motel. trabalhar. Isso. E na realidade ele encontrava a amante dele. Ele se encontrava com alguém lá dentro. Quando a gente fala de algo bizarro, você já encontrou alguém, por exemplo, que tinha essa compulsão por exemplo, como é que eu vou explicar isso? Objetos de prazer. Objetos de prazer. E aí ele fazia amor sozinho, vamos dizer assim. Sim. Tipo assim, ela falou, ele tá me traindo, mas na realidade ele ia para um motel ou ele ia para algum lugar para se satisfazer sozinho com coisas. Nessa situação, a minha cliente fingiu que foi trabalhar, não foi, ela se escondeu embaixo da cama. E em casa o cara... Não, calma. Ela se escondeu embaixo da cama
Ah, vou trabalhar, né? Ele foi na padaria, alguma coisa, e ela não foi, ficou embaixo da cama. Ok. Aí ele voltou, achou que estava sozinho em casa, estava com um pacotinho na mão, tirou um brinquedo de dentro do pacote, grande, bem grande, pegou um banquinho, colocou no banquinho e... Tá bom. Vamos tirar os detalhes. Mas assim, tipo, então já aconteceu isso, ou seja... Isso, você imagina a esposa vendo a situação? Pois é, mas aí sabe o que eu falo? E entra muito na minha parte aí, sabe, Patrícia? Tipo assim, eu falo a importância de você conseguir conversar com seu parceiro para ter uma liberdade sexual com o seu parceiro. Sim, com Às certeza. vezes o cara, se ele conversasse e tal, e falasse, ó... Eu gosto de certas coisas. E tá tudo bem. Tá tudo bem. E até porque não é uma traição. Não. Né? Mas vai mais para um lance ali de uma bizarrice. Sim, mas aí nós conseguimos. Nesse caso, nós continuamos a investigação e ele saía com meninos. Ele saía com meninos do programa. Putz, aí já Sim. Aí já descambou que não era só ali. Não era só aquilo. Não era só aquilo. Então tinha algo a mais. Já teve situações do meu investigado de a cliente falar que foi trabalhar e não ir. E voltar, no caso, e ela entrar dentro do quarto e pegar o marido com a mãe na cama, transando. Senhor. Com a mãe dele? Com a mãe dela. Ah, com a mãe dela? Com a mãe dela, com a sogra. Com a sogra? Com a sogra. Mas isso é raro ou às vezes você... Não, isso é raro. Isso é raro. Pelo amor de Deus. Isso é raro. É raro. Mas acontece. Acontece. Casos estranhos, vamos dizer assim. Estranhos. Quando você falou casos bizarros... Vamos chamar de casos estranhos. Em vez de casos bizarros, é casos estranhos. São casos não comuns, vamos dizer assim. Sim. Casos não comuns. Uhum. Aí quando você falou E não era aquela mãe... Foi bizarro, por quê? Porque não era aquela mãe... Tipo, né? Enxuta. Bonita, toda... Era... bem senhora, bem... Entendi. Mãe pra vovó, Mas vamos lá, fetiche. Aí eu acho que fetiche já... é o gosto. Aí com certeza entra no fetiche aí. O gosto, de repente o cara gosta. Tipo, o padrão dele de beleza, de sei lá. Não, e foi engraçado que a gente que estava seguindo, lógico, não entrou lá, né? Então, só viu ela saindo dentro da casa, berrando, gritando. E era um bairro que era de classe, assim, média para baixo. Nossa, mas é triste então, isso, ela berrando e jogando, empurrando porque ele para fora. E gritando a situação. E você só entende a situação depois que você ouve toda a gritaria ali. Para e presta atenção no contexto. Porque no momento você não entende nada que estava acontecendo. Não dava para entender nada que estava acontecendo. Não, e pior que, olha a situação, essa é tragicômico, né? Porque imagina, o meu marido está me traindo, corre para onde? Para casa da mãe. Aí ela não pode correr para casa da mãe. Porque a casa da mãe é justamente a amante do marido. Sim. Olha que situação. É uma situação muito difícil. Né? E aí você falou que foi a Rihanna que vocês falaram? Quem foi? A Shakira? A Shakira descobriu que o marido dela estava traindo ela por causa da geleia. Aí eu até falei, tá, mas onde que estavam usando essa geleia, né? Mas, na realidade, ninguém gostava da geleia em casa. Olha que interessante isso. E quando ela chegou do show, de algum tipo de viagem, turnê, a geleia estava comida. Sim. Ela falou, opa, alguém mexeu aqui. Rola muito isso, tipo assim, da mulher acreditar que o cara está fazendo fora de casa, mas ele está levando... Está levando para dentro de casa. Acontece sim. Isso é mais comum. É mais comum. É mais comum. Quando a mulher viaja e o marido traz. E aí, normalmente você talvez... Porque, vamos lá, essa pessoa te aborda. Uhum. Aí ela diz, não, mas eu tô achando que é em casa. E aí você, tipo, aluga isso para ela, tipo, tá dentro do pacotinho, você vai botar isso aqui, vai botar ali. Você aluga isso para ela. A gente aluga, vai lá, instala as câmeras nos locais específicos para pegar as imagens ali que a gente precisa. E na maioria... É aquela coisa, quando a pessoa chega até mim, é porque realmente tem alguma coisa. É difícil não ter. E como é que a pessoa chega até você? Tipo, é pela internet? Primeiro, a parte orgânica do negócio. A pessoa busca lá detetive particular, internet, no Google. redes sociais. Rede social. Que nem hoje, a gente vai te passar os contatos. Sim, eu sou muito ativa no TikTok. Tenho quase 600 mil seguidores no TikTok. Era para ter mais, mas as pessoas, elas não vão... a maioria tem medo de me seguir também. Até porque o marido fala assim, por que você está seguindo a Patrícia? Por que você está seguindo? Teve uma situação que o meu investigado queria investigar a amante dele.
Tem essas coisas também. O investigado queria investigar a amante. Sim. Ô, louco, quer dizer, ele tinha a mulher, Sim. tava traindo a mulher com a amante, Sim. só que eu não confio muito nessa amante. Eu quero pesquisar a amante, eu não vou pesquisar a minha mulher, eu vou pesquisar a amante. Só que essa amante também era casada. E ele queria o quê? Tipo, eu não tô entendendo mais nada, Ian. Ian, eu não tô entendendo mais nada. Tipo assim, pô, chumbo trocado não dói? Era uma questão de foro íntimo. Essa? Aí era uma questão de foro íntimo, porque ele estava desconfiado que ela estava tendo um caso com um amigo. Um conhecido. Pronto, aí complicou tudo. E agora vamos tricotar. Eu estar com a minha esposa, ela estar com o marido dela, tudo bem. ok. Agora um outro não. O outro não. Né? O outro não. E tava? Tava. Era muito demais, Damar. A mulher era... fogueteira. Tava com calor na bacurinha. Mas que é isso, gente? Mas... Era animada. É animada. É. E quando você... assim, normalmente... A gente até falou de prazos e tal. Normalmente, você deve pegar rápido. Normalmente, sim. Quanto tempo? É difícil demorar. É isso que eu falo. Normalmente... Geralmente, uns 15 dias, uma semana, 15 dias, geralmente pega, na maioria das vezes. É difícil estender, mas estende, porque tem casos e casos, né? Mas o conjugal, uma semana, 15 dias pega. Vamos lá, quem atende a pessoa? É você que atende a pessoa? Ou você eu atendo uma pessoa, eu atendo meu cliente, só eu. Isso que eu queria saber. Somente tipo eu assim, atendo. Então, se eu for lá, você vai me atender. Só eu que vou atender. Todas as informações ficam comigo. Só eu vou passar valores, só eu vou ter contato com o meu agente que está fazendo o trabalho. Né? Então, por exemplo, a sua equipe não sabe quem é de repente, o mandante do negócio. Por exemplo, se eu for uma pessoa muito famosa e eu quero sigilo total, sim. Entendeu? Eu vou falar com você fala, ok. Ok, aí eu passo para minha equipe, vejo a pessoa que tem o perfil para fazer aquele trabalho em específico. É bem detalhado, a gente tem que escutar, a pessoa tem que me contar detalhes do que está acontecendo, para eu ver o que pode ser feito. Essa consulta é cobrada, eu cobro uma média de R$400 para fazer, para passar essa consulta. Você fala essa anamnese? Sim, até porque a pessoa vai se... lógico, é um tempo. Eu vou disponibilizar um tempo para a pessoa. Né? Às vezes as pessoas... quanto que é? Não, tem que ouvir a sua situação. Tem que ver o que pode ser feito no seu caso. E aí eu cobro, né? Entendi. E aí você tem que ter tipo uma sensibilidade, porque, é como eu disse, às vezes a pessoa ou ela está com raiva, ou ela está fragilizada ao máximo. Sim. Ela tem dúvidas judiciais, é legal que você é advogada. Eu acho que isso é muito legal, assim, tipo... esse diferencial. Sim. Eu acho que isso é um diferencial extremamente interessante para você. E eu sou muito ativa nas minhas redes sociais. Eu estou ali contando casos, claro que, né, dando uma... Claro, para não vincular a pessoa ao caso, né? Mas eu estou ali contando os casos, eu estou ativa nas minhas redes sociais, até mesmo porque é o meio que eu tenho de divulgar o meu trabalho. Não é mesmo? Agora, vamos lá. Tem duas perguntas aqui. Uma veio da Márcia aqui, que nós vamos já fazer daqui a pouquinho. Eu já vi, Márcia, eu já vi. Você não ficou com medo de dar o resultado por conta de você sentir que a pessoa está desequilibrada e poder fazer alguma besteira? Você sabe que nunca aconteceu isso? Sabe por quê? Porque quando a pessoa chega até mim, eu tenho todo um cuidado de conversar com essa pessoa. Eu tenho uma forma de dar um colo, de acolher a pessoa. E quando eu começo a fazer o trabalho, eu estou ali diariamente, todos os dias, conversando com a pessoa, passando as informações e orientando. Então, eu tenho essa segurança. Nunca, até hoje, em nenhum dos meus casos aconteceu nenhuma tragédia. Desdobrou numa tragédia? Nunca. Da pessoa chega, vou te matar. Nunca. Então, sabe o que você passa? Você passa, tipo assim, uma calma. Você não passa uma coisa fria, tipo assim, olha, eu vou trazer e vamos acabar com esse casamento. Sim. Você passa uma coisa calma, Patrícia. Sim, tipo e assim... eu não estimulo a separação também.
Eu não estimulo. Interessante isso. Né? Porque assim... Até porque é casos e casos, né? São casos e casos. Quem que decidir é o casal, né? Com certeza. A maioria das pessoas que me procuram estão assim no ápice do nervosismo, estão no ápice daquela situação do passional. Então, eu tenho que ter essa calma, esse cuidado. Tem que ter uma psicologia para conduzir o caso da melhor forma, para a pessoa ir entendendo e absorvendo aquelas informações. Aquela coisa de, o gato chegou em casa. Né? O gato entrou, o gato subiu no telhado. Tem que ter isso. Isso então, é fato. Você passou uma coisa agora que eu acho que eu nunca vi ninguém perguntando quando a gente está falando sobre investigação de traição e tudo mais. Que é o seguinte, você trouxe um viés aqui extremamente importante, que é o seguinte. Às vezes as pessoas nem vão procurar você com medo da resposta, acreditando que o resultado final é a separação. E você acabou de falar uma coisa legal. Ou seja, você está entendendo isso? Sim. Tem muito cliente que talvez não está chegando até você porque ela fala, eu não vou querer saber, porque se eu souber, eu vou me separar. Por quê? Porque a sociedade muitas vezes plantou isso. Sim. Não, traiu tem que separar, você não pode perdoar um traidor, imagina, você é um idiota, tal. E às vezes aquilo é uma mudança, uma catarse total na vida daquela pessoa. Certeza. E você já viu isso acontecer muitas vezes. Muitas vezes. Muitas vezes. Inclusive as pessoas chegam para mim e falam assim... Imagina, você trabalha com investigação, pegando traição. Se eu desconfio, eu já separo. Aí eu falo, não funciona assim. Tem muita coisa envolvida. Mas sabe quem fala? Tem filho, tem a história. patrimônio, tem uma história. tem a história da pessoa ali. Exato. Tem o amor que uniu, a construção familiar. Mas sabe quem fala isso? Eu acho que quem não vive de verdade uma vida a dois, de fato. Entendeu? Com certeza. De corpo e alma. Com certeza. Se fosse comigo, então fosse nada. Não, porque hoje em dia tá tudo muito descartável. Isso. Eu vou... Aquela coisa, quero ser feliz. Quando a pessoa chega para mim e fala essa palavra, essa frase, eu quero ser feliz, eu pergunto para ela, o que é felicidade para você? Você já se perguntou o que é felicidade para você? Não é? Então não é, peguei uma traição, vou me separar. Todo mundo erra. As pessoas erram. Você abriu um flanco interessantíssimo, hein, Patrícia? Porque, de novo, tem muita gente, até as amigas, sabe? Vai lá, contrata, porque você tem que decidir, decide. E aí, ela, às vezes, está decidindo algo que a sociedade quer e não ela quer. Sim. Às vezes, até, você usa isso até para um recomeço. Sim. Para um posicionamento, tendo uma certeza, não é isso? Sim, e acontece demais isso. Tem casos que eu viro amiga, assim, da minha cliente e reconstruíram o casamento. Reconstrói o casamento. A família. A família. E é legal, isso é muito gostoso quando eu vejo isso. Mas sabe qual que é o pensamento comum? Que você é a destruidora de casamento. Esse é o pensamento comum. É verdade. E não é. Eu acho que a maioria, a esmagadora maioria... há um recomeço, é isso? Com certeza, sempre há um recomeço. E nunca acho que ninguém falou isso. Alguém já te falou isso? Não. Ninguém. Não. Você não Geralmente eu que falo pra pessoa. Você não é a finalização. Você é o início, muitas vezes, de um recomeço. Então, te contratar não é o final, porque muitas vezes tenta fugir por causa disso. Com certeza. Tem homens que me contratam para investigar as amantes... porque estão no pé de largar as esposas, de largar a família para assumir. Acreditando que aquilo era uma coisa sólida. Acreditando que aquilo é sólido e é real. Saquei. E eu vou lá, eu investigo e mostro para o meu cliente o que realmente está acontecendo, que aquela pessoa está saindo, que aquela pessoa está fazendo isso. Então, aí ele senta e pensa e fala assim, não, peraí, eu não vou largar disso por causa da minha família, né? Vou largar minha família por causa disso. Não vale a pena. Há um choque de realidade no cidadão, sim, né? Sim. Porque ele só vê a parte boa, né? Sim. Porque ele só vê a parte do nheco-nheco. E na verdade, e aí, namorar... quando ela tá na vida real, então ela é igual... faz tudo igual. E namorar, vamos combinar que é muito bom. Ter um amante ali pros momentos bons é muito bom. É claro. Quero ver você dormir e acordar todo dia com a pessoa. Com bafo, com ignorância. Soltando o pum embaixo do edredom, sem querer, solta ali, né? Com ignorância, rotina, é isso aí. É verdade. Com mau humor. Porque todo mundo tem. Todo mundo tem. É isso aí. Todo mundo passa por isso. Então tem essa coisa do acordar. Vou acordar para aquela realidade, né? A Márcia, como é muito fofoqueira, é que ela tá muito assim com o Felipe Campos, entendeu? Ela quer saber, você já investigou famosos? Já. E já pegou? Já. Traições de famosos? Já peguei traições. Diga todos os nomes deles. Não, todos os nomes. Brincadeira. Quantas folhas você tem aí? Porra, que é isso? Teve. Nossa, Já cadê teve. o negócio do Felipe? Tom! Porque, gente... teve uns famosos que a gente tem aí em contrato, não pode falar, mas já teve umas situações bem
Dramática. Teve uns casamentos que desfeitos aí. E teve uns casamentos que... Em sigilo, em sigilo? Sim. Tipo, acabou e ficou no sigilo. Porque o seu trabalho é sigiloso. Sim, com certeza, com certeza. Rolou acordo pra não ir pra mídia. Rolou Sim. aquele acordinho, rolou. Mulher saiu ganhando aí, hein? Acho que saiu ganhando, hein? A mulherada saiu ganhando aí, mansão. Algumas sim. Porsche. Nossa, viagem, aquela volta ao mundo. Opa! Eu tenho aquela vontade de fazer uma viagem volta ao mundo. Deve estar casada até hoje. Ô Ian e Reginaldo, sai caro, viu? Sai caro, vocês ficam espertos, viu? Porque sai caro. Eu não tenho dinheiro. É. Ninguém tem Então, dinheiro. uma investigação é cara. E você já recebeu alguma ameaça? Tipo, Já. alguém pegou, tipo, eu vi aqui Já, a minha já. esposa te contratou. Não, a esposa do meu cliente pegou lá no WhatsApp dele, nas mensagens dele, ele falando comigo e descobriu que fui eu que peguei ela traindo ele. E aí ameaçou. Não, ela me ligou, me xingando, nossa, falou que ia me processar. Não, peraí. No caso a mulher pegou que o marido estava te contratando. Isso, e eu já tinha pego todo o flagrante, já tinha entregado E pra aí ele todo o ela, flagrante. você vai ver, eu vou te processar. Vou te processar e tal. E, nossa, ela foi bem baixa, ela falou umas coisas bem feias pra mim, mas eu mantive a calma. Falei, bom, processa, faz o que você quiser. Não tem Caramba, problema. Marcinha, As imagens... a gente- Vai se meter na vida dos outros. Não vou meter em vida de ninguém. Sim, Eu não, já- mas nesse caso a gente pegou imagens dela na rua, em local público com o amante, e se aí- beijando. Isso não é crime, Isso não é ela crime. estava em local público. Isso aí, é isso não aí. É? Então, eu falei pra ela, falei assim, olha, a gente não fizemos nada de ilegal, tá tudo aí. Mas você destruiu minha vida. Eu falei, não, peraí, Eu não, foi você destruí que nada. Eu não destruí nada. Quem destruiu foi você. Você que tá Né? traindo, você que tá aprontando, não fui eu. Aí liguei pro meu cliente, falei, olha, controla a sua esposa, porque ele não tinha separado dela e não tinha a intenção de se separar, E não tinha. né? E no fim ela arruma Ele tudo pegou isso. ela traindo ele com o personal da academia. Putz, é clássico, hein? Ó? Gente, Olha lá. Toma cuidado, hein? Saradão, você com essa barriga de chope aí, ó. Hein? E na rua, ele foi levar ela até o carro. Na rua não, no estacionamento da academia. Foi levar ela até o carro e ficaram dentro tá. do carro se pegando. Se pegando no carro. Se pegando dentro do carro. E eu entreguei as imagens pro meu cliente. Eu estava fazendo Ó, tá meu aqui, ó. trabalho. Tá aqui, né? Gente do céu. E é como a gente fala, né? Tem tantas variações, né? Tem tanta situações que a gente fica... Estamos já terminando, Marcinha? Já. Gente, passou muito rápido, não passou? Muito. Falar da vida dos outros, né, passa rapidinho. Mas exatamente. Porque você fica... Não, é que a investigação particular é muito gostoso, vai. gostoso, né? Vai. Eu falo que eu não trabalho, eu falo que é o meu dia a dia. Barra fofoqueira, barra o meu dia a dia, então, vamos e é lá. gostoso, eu adoro A o que eu pergunta faço. que não quer calar, né? Quem é o artista? Não. Como é que eu pego? Porque assim, não é todo mundo que vai ter grana para te contratar, tal. E Sim, tem é as caro. pessoas que têm grana, primeiro vão te achar onde? Qual Vão que é? me achar nas redes sociais. Então, como é que no é? Instagram, que Como é é- Patrícia Carani. Ó, Patrícia Carani, tem não, né? Não tem? Então, Patrícia... sério? É com K... Não, mas a gente põe depois. Ah, então tá bom. K-A, né? E o Y no final. Então, Carani, Patrícia... Porque eu já queria inventar, eu queria já botar aqui. Mas o Ian depois vai botar lá. Ah, então entendeu? tá ótimo. Vai botar lá. Patrícia Underline Carani. Isso. Carani com K e o último I Isso. é Y. Como é Facebook, TikTok, tudo Sempre Patrícia Carani. Patrícia Carani. Agora, como é que sempre. pegam indícios? Falam que comprar cueca nova, comprar calcinha nova, como é que Indícios, Ricardo, é Indício. comportamento. É comportamento. Comportamento. Você Mas qual é o fica de comportamento? olho, fica de olho. Muda o comportamento? O que que é? Mudança de comportamento. Mudança de comportamento. Né? Do nada começa a comprar perfumes novos, chegar com Começa a se arrumar lingerie melhor. nova em casa, se arrumar melhor, começa a ir pra academia, o homem começa a ir pra academia, emagrecer. Fica esperto. Só Fica esperto. esperto. Às vezes é uma mudança de vida, às vezes é uma catarse, às vezes é uma Sim, metanoia, sim. quero me cuidar, Sim. tá no momento, mas... Do nada, Normalmente o casal vai junto quando vai se cuidar. Também, também. né? Também. Também. Quando quer se cuidar, vai os dois juntos. começa a ignorância dentro de casa. Começa a ignorância dentro de casa. Sim, aquela coisa de ficar mais nervoso, Mais ficar mais intolerante. estressado, mais intolerante. É o comportamento dentro de casa, a principal dica. Mudança Mudou de com- comportamento. Putz. Estivemos aqui com Patrícia Carani, que ela já me filmou, já me fotografou, já grudou alguma coisa aí embaixo do celular para me rastrear. E se você curtiu,
deixe o seu like, deixe o seu joinha, inscreva-se e comente aqui embaixo. Lembra de fazer. E se você quer compartilhar com alguém, compartilhe também com alguém. Fazendo essas ações, você vai ser notificado para os próximos Link Podcast. Ou seja, inscreva-se, veja se você está inscrito, habilite as notificações, comente alguma coisa aqui embaixo. E se você gostou bastantão, compartilhe aí nos grupos. Patrícia, gostei pra caramba, aprendi muito. Tivemos aquele insight que acho que foi muito legal sobre a traição não é o final, pode ser um recomeço. Com certeza. Isso foi fantástico. Muito obrigado, viu? Obrigada a você pelo convite, pelo carinho. Obrigada mesmo. Obrigado.